Bom, então, dando sequência, né, ao estudo do livro há 2000 anos, nós estamos no capítulo 8. Tivemos um intervalo aí, mas então depois de 2 ou 3 semanas, nós vamos dar sequência ao capítulo 8 no momento em que o Públio Lentulus e o Pompílio Crasso, que são dois senadores romanos do Império Romano, que estavam nas regiões ali de Jerusalém, juntamente com o filho do imperador, né, o Tito, que estavam combatendo a revolta do povo hebreu. E nesse momento o povo hebreu pega, né, captura esses dois senadores. Só que Roma está tomando conta de novo da situação. O povo hebreu estava revoltado com a tirania, né, a invasão dos romanos, do Império Romano, mas Roma está tomando novamente o controle da situação. Mas nesse momento, esses dois senadores estão sob o controle do André de Gioras, inclusive, que é o pai do Saul, que a gente já acompanhou a história aí do início do livro. Então, depois que André pede para que um deles vão buscar uma pessoa, né, para que esteja junto ali, e Públio Lentulus e o Pompílio Crasso são colocados numa cela lá, úmida, né, escura e tudo mais, nós vamos seguir a partir daí. Na manhã seguinte, eram chamados à prova suprema. Já se ouviam na cidade os primeiros rumores das forças romanas vitoriosas, entregando-se ao terror e ao saque da população humilhada e inerme. Então, lá fora já se percebia que Roma estava dominando, mas eles estavam num ambiente escondido. Por toda a parte, o êxodo precipitado de mulheres e crianças em gritaria infernal e angustiosa, mas, naquele casarão de grossas paredes de pedra, refugiara-se considerável número de chefes e combatentes para a resistência suprema. Públio e Pompílio foram conduzidos a uma sala ampla, de onde podiam ouvir o ruído crescente da vitória das armas imperiais. Então, eles já estavam vendo, né, a comemoração dos combatentes do Império Romano. Depois de lances dramáticos e cruentos em tanto tempo de terror, de rapina e de luta. Todavia, ali, naquele compartimento espaçoso e fortificado, tinham à frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita, que os contemplavam com supremo desprezo. Então, ali era um momento que eles poderiam fazer o que quisessem, inclusive se vingar, mesmo sabendo que não iria durar muito, que eles estavam para ser invadidos pelo Império Romano. Mas, por enquanto, ali eles tinham o domínio, o controle da situação acima, né, dos senadores. E diante do avanço vitorioso das legiões romanas, era de notar a inquietação e o pavor que dominavam todos os semblantes. Mas havia um interesse geral pelos dois prisioneiros importantes do império, como se eles representassem o último objeto em que se pudessem cevar o ódio e a vingança. Modificando, todavia, aquela situação indecisa, André de Gioras tomou a palavra em voz estranha e sinistra que retumbou por todos os ângulos da casa. Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa, mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política de rapina do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre os nossos compatriotas infelizes. O outro, senhores, é Públio Lentulus, orgulhoso legado de Tibério e de seus sucessores na Judéia humilhada de todos os tempos, que escravizou nossos filhos ainda jovens
e organizou processos criminosos em todas as zonas provinciais, fomentando o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados, lá de sua residência senhorial da Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados da pilhagem imperial nos aprisionem e aniquilem, cumpramos nossos desígnios. Então, é claro que a gente, quando vai lendo esse livro, a gente também conhecendo, mesmo conhecendo no princípio do livro, muita coisa de errada, de ruim, né, do senador, do Públio Lentulus, e mesmo conhecendo na história da humanidade o quanto que o Império Romano realmente foi tirano, abusou, fez coisas muito tristes para muitos dos povos que eles dominaram, a gente acaba, durante o livro, adquirindo uma simpatia, uma empatia pelos personagens, principalmente no caso hoje do Publio Lentulus, que a gente viu o quanto ele foi duro no começo, mas o quanto ele vem se transformando, o quanto ele vem começando a entender, começando a romper essa casca, né? essa dureza. E então, a gente lendo aqui agora, a gente até parece que acha que o povo hebreu ali, né? Também não dando razão para eles fazerem o que eles estão fazendo, mas que eles fossem os errados da história, parece, né? O Públio Lentulus e o outro senador são os bonzinhos e eles estão abusando. Eles estão abusando, sim. Numa guerra, né, ninguém tem razão quando envolve ódio, quando envolve vingança, quando envolve o desejo de maltratar, de ferir e tudo mais. Mas então nós temos que separar tudo isso. Nós temos que ver que os hebreus aqui, principalmente o André de Gioras, está agindo numa vibração de desforra, de vingança, e Públio Lentulus faz parte de um império que maltratou a humanidade, abusou. E ainda, a gente sabe que ainda hoje, né, a Itália e muitos envolvidos estão pagando por isso. Mas nesse momento aqui a gente está mais sensibilizado, é claro, com o que o Públio Lentulus está sofrendo com relação a essa captura dos hebreus ali, né, que eram mais poderosos. Eles faziam parte do Sinédrio, faziam parte do Templo de Jerusalém, e eles estavam revoltados com Roma. Mas, tirando um pouquinho de tudo isso, vamos voltar à cena, né? Todos os presentes ouviam-lhe a palavra como se fora a ordem suprema de um chefe, a quem se devesse obedecer cegamente. Os dois senadores foram então amarrados com pesadas peças de ferro aos postes do suplício, sem liberdade para qualquer movimento, restringindo suas expressões de mobilidade aos olhos silenciosos e serenos no sacrifício. Então eles foram amarrados, totalmente mobilizados a uns postes, né? E aquele grupo ali estava olhando para eles, né? Querendo que eles pagassem, como se fossem representantes de um império todo que causava tanto mal para o povo hebreu. Nossa vingança, voltava o odiento israelita a explicar, deve obedecer ao critério da antiguidade. Primeiramente deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o vaidoso senador Públio Lentulus compreenda o nosso esforço para eliminar a vitalidade do seu império maldito. Pompílio fitou longamente o amigo, como se estivesse fazendo suas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Nicandro, este trabalho te compete, exclamou André, voltando-se para um dos companheiros. E dando ao vigoroso soldado uma espada sinistra, acrescentou com profunda ironia: tira-lhe o coração para o amigo, que deverá conservar a cena de hoje na sua memória para sempre.
Os olhos do condenado brilharam de intensa angústia, enquanto as faces descoravam ao extremo, acusando as emoções dolorosas que lhe iam na alma. Entre ele e o companheiro de amargura foi trocado então um olhar inesquecível. É difícil, mesmo a gente lendo isso, é difícil a gente imaginar a cena, o pavor, né, a sensação que estava envolvida naquele local. Inclusive, no grau de brutalidade que a gente está lendo aqui, né, pela descrição do Emmanuel. Pedindo, falando que ele ia ser morto e pedindo para que tirasse o coração, não matasse ele e depois tirasse o coração, para tirar o coração com ele vivo. Em minutos rápidos, Públio Lentulus assistiu ao desenrolar da operação nefanda. A cabeça branca do supliciado pendeu ao primeiro golpe de espada e do seu tórax encarquilhado foi arrancado violentamente o coração palpitante, sangrento. Então, olha isso, foi tirado ainda com o coração batendo. Não sabemos como que era essa faca, essa espada, né, que foi descrita. Provavelmente era algo que era preparado para esse tipo de atitude, que provavelmente não era a primeira vez que faziam, né? Não foi inventada na hora, talvez. Isso era algo que eles usavam por crueldade, para em cima daqueles que eram aqueles que eles julgavam que mereciam, né? Entretanto, o senador sobrevivente ouviu já o rumor dos patrícios vitoriosos que se aproximavam, afigurando-se-lhe que já se lutava com corpo a corpo às portas daquela turbulenta assembleia da vindita e do crime. Então, cada vez mais, aquilo acontecendo, dá a impressão que isso estava acontecendo com uma certa rapidez, porque a qualquer momento eles entrariam. E o Pompílio Crasso foi morto, foi arrancado o coração dele, mas o Publio Lentulus ouvindo cada vez mais. Imagine a ansiedade para falar assim: vou ser salvo, não vou ser salvo, vai acontecer a presença dos meus amigos aqui ou não, né? Mas o fato é que ele estava ouvindo cada vez mais próximo isso daí. A monstruosa cena estarrecia-lhe o ânimo, sempre otimista e decidido, mas não perdeu a compostura altiva e rígida que ele, a si mesmo, se impunha naquele angustioso transe. Terminada a execução de Pompílio, feita à pressa, olha lá, feita à pressa, porque eles não tinham tempo a perder. Eles queriam concluir pelo menos aquilo que o André de Gioras, principalmente, tinha em mente, né? Condenar aqueles dois ao que eles achavam que devia ser feito antes de serem tomados de volta, né, pelos romanos. Então, feita a pressa, porquanto todos os presentes tinham consciência da horrorosa situação que os esperava diante dos triunfadores, André de Gioras levantou novamente a voz. Meus amigos, afirmou soturnamente, ao mais velho, a penalidade misericordiosa da morte. Então, Pompílio Crasso era o mais velho e morreu. Mas, a este patrício infame que nos ouve, consideremos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro das suas ilusões desvairadas de vaidade e orgulho. Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre os nossos grandes infortúnios. Deixá-lo-emos com vida, para que nas trevas da sua noite busque ver com os olhos dos escravos que ele espezinhou no curso da vida. Então, olha que interessante isso, né? Porque aqui o próprio. Isso daqui não está no livro original, né, de Emmanuel. Isso daqui é uma observação que a pessoa que construiu esse site, né, que é o que se chama bibliadocaminho.com, que é onde tem todos os livros do Chico Xavier, tem toda a Bíblia, né, o Velho e o Novo Testamento, e tem toda a codificação kardeciana, ele fez um link para poder, quem tiver interesse,
clicando aqui no onde está em azul, pelo site, a gente vai direto lá atrás, no momento em que nesse mesmo livro, o Flamínio Severus, né, conversando com Públio Lentulus, estão falando daquela encarnação passada, que no começo eles não entendiam. Públio Lentulus viu pela primeira vez como se fosse um sonho com muito realismo, a ponto de ele se identificar como sendo o avô dele, né? Numa encarnação passada, onde ele cruelmente condenava algumas pessoas que eram contra ele à cegueira. Então ele promoveu a cegueira de muita gente em uma encarnação passada. E aqui, então, o que a gente tem nessa leitura é um lembrete desse trecho. É um link que faz a gente voltar lá atrás, mas fala justamente sobre isso. Relembra sobre isso. Foi primeiro sonhado por Públio Lentulus e depois, quando Públio volta da Palestina e se encontra com Flamínio Severus já quase que na beira, né, do desencarne dele, e Flamínio Severus fala também da forma diferente que ele começou a entender as coisas, que ele também teve uma visão, né, com relação a tudo aquilo, e ele enxerga hoje como eles revivendo, né, tendo uma nova encarnação, e que Públio Lentulus foi responsável pela cegueira de muitos dos condenados dele naquela época. E agora, como a cumprir uma lei de causa e efeito que o Espiritismo nos esclarece, Públio Lentulus nessa encarnação, sem que ele queira, né? Mas a vida trazendo de volta essa consequência. Ele tendo que passar na pele por aquilo que ele causou a muitos, para que ele entendesse, né? Para que ele quitasse com esses débitos do passado e entendesse de verdade passando por aquilo. Então essa foi a pena que André de Gioras estipulou para ele, sem saber também que isso tinha a ver com um resgate do passado dele. Havia um penoso silêncio interior, embora se ouvisse lá fora o patear dos cavalos e o tinir das armaduras, aliados ao rumor sinistro de vozes praguejantes no ataque e na resistência desesperada do último reduto. André de Gioras parecia, porém, embriagado com a volúpia de sua vingança e mantendo o equilíbrio da assistência naquela hora trágica do destino que a todos aguardava, com a palavra magnética e persuasiva, exclamou energicamente: Ítalo. Então aí ele indica uma outra pessoa, né? Compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Da assistência compacta e inquieta, destacou-se um homem, aparentando quase 40 anos de idade, surpreendendo o senador pelos seus traços finos de patrício. Então, para o senador, né, para quem está pegando só esse trecho sem ter acompanhado a história, talvez não faça ideia, né, de quem é que está esse Ítalo, né? Mas nós que sabemos, né, que acompanhamos o André de Gioras, foi quem sequestrou o filho de Públio Lentulus, o pequeno Marcos. O André de Gioras que manteve o filho dele afastado da sociedade como um escravo, para poder um dia se vingar daquilo que o Públio Lentulus tinha feito com aquilo que ele tinha condenado no filho dele, Saul, que depois já tinha sido liberto e tudo mais. Mas nesse era essa pessoa que o André de Gioras, né, na noite no dia anterior tinha pedido para irem buscar. E ele quer que o filho dele, o próprio filho, segue o pai. Só que 40 anos depois, né? Quase 40 anos depois. Então, só que Públio, quando vê a pessoa que ele chama saindo ali daquela multidão dos hebreus, ele se surpreende, porque ele vê que aquela pessoa não é daquela raça. Então, ele vê que tem traços finos de um patrício romano.
Seus olhares encontraram-se e ele supôs descobrir naquela alma um laço de afinidade estranha e incompreensível. Então ele não estava entendendo, ele não tinha relacionado, mas ele tinha, estava familiar para ele o semblante, algo que ele não sabia de onde vinha. E aí ele começa a pensar, né? Ítalo, aquele nome não lhe recordava alguma coisa nas proximidades da sua Roma inesquecida? Então ele começou a pensar, será que não é alguém que eu já conheci lá por perto, né, de onde eu morava? Por que motivo estaria ali aquele homem, evidentemente de sangue nobre, combatendo ao lado dos judeus amotinados e intoxicados de ódio? Por sua vez, o verdugo indicado pela voz soberana de André parecia inclinado à ternura e à piedade por aquele homem velho e sereno. E olha isso. Então, se Públio estava com um olhar de reconhecimento, de familiaridade com aquela fisionomia, por parte do filho, né? Por parte do Ítalo, parecia que tinha uma certa ternura e uma piedade ao senador que ele tinha sido chamado para poder aplicar a pena. De mãos e pés amarrados ao poste da injúria, como que hesitava sobre se devia cumprir o sinistro e despiedado desígnio de seu chefe. Então ele chega a ficar em dúvida, o Ítalo. Ele chega a sentir, né, uma simpatia, uma sensibilidade de que talvez ele não deva fazer aquilo. Daí a minutos surgia de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo em ampla bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente, cuja ponta aguçada repousava em brasas vivas. Então aí vem de uma outra porta, né, alguém trazendo a lâmina incandescente para poder fazer aquilo. Contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo, na vitalidade da idade adulta, o senador silencioso não podia dissimular a curiosidade em face do seu vulto ereto e delicado. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado, arrancou-o daquele estado de conjetura e surpresa, ironizando. Quer dizer, o André percebeu que Públio estava intrigado, né? E aí ele se apressa, né, e tira aquele momento. Então, senador, estais admirado o porte nobre de Ítalo? Lembrai-vos de que se os patrícios se dão ao luxo de possuir escravos israelitas, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Então, falando, sim, ele é da sua raça. Mas da mesma maneira que você aprisiona o nosso povo, tem alguns de nós que também conseguem escravos da sua raça. Aliás, sou obrigado a considerar que é sempre perigoso guardarmos um escravo como este na cidade, em vista da praga do patriciado, hoje excessivo por toda parte. Mas eu consegui manter este homem de trabalho no ambiente rural até agora. Públio Lentulus mal poderia decifrar o sentido oculto daquelas irônicas palavras, não lhe sobrando tempo ali para qualquer introspecção. André observou que André se calara, atendendo à urgência com que devia ser levada a efeito a operação em perspectiva, de modo a não se perder o vermelho incandescente da lâmina fatídica. Diante de muitos olhares atônitos e desesperados, que não sabiam se fixavam a cena macabra ou se atentavam para a ruidosa penetração das forças de Tito a quebrarem naquele instante os obstáculos do último reduto, o algoz implacável entregou a Ítalo o terrível instrumento do sacrifício. E falou, né, apressando: Ítalo, recomendou com máxima energia: esse minuto é precioso. Vamos queimar-lhe as pupilas de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida. O pobre homem, todavia, sensibilizado até às lágrimas,
em face do suplício que deveria infligir por suas mãos, parecia indeciso e titubeante. Então, naquele momento crucial, o Ítalo, mais uma vez, estava se sentindo impelido a não fazer aquilo que o André estava mandando ele fazer. E Ítalo não faz ideia de quem ele seja, né? Senhor, disse Súplice, sem conseguir formular objeções. Por que hesitas? Revidou André tiranicamente, cortando-lhe a palavra. Será preciso o chicote para que me obedeças? Então, olha como o Marcos foi tratado, né? A chicote, como se realmente fosse um escravo do André. Ítalo tomou então da lâmina humildemente, aproximou-se de leve do condenado, cheio de resignação e de fortaleza interior. Antes do instante supremo, seus olhares se entrecortaram, se encontraram, trocando vibrações de simpatia recíproca. Então, de alguma maneira, eles, naquele momento, mostraram a simpatia que um tinha pelo outro, né? Que mesmo sem saber quem era uma afinidade espiritual. Públio Lentulus ainda lhe fixou o porte tocado de incontestável nobreza, esfacelada em suas linhas mais características pelos trabalhos mais impiedosos e mais rudes. Então é claro que ele também tinha sido transformado pelo tempo, pelo como tinha sido tratado durante todo esse tempo, né? Apesar da genética, né, dos traços, né, da sua raça. E tão grande foi a atração que experimentou por aquele homem, fixado pelos seus olhos em plena luz, pela vez derradeira, que chegou a se recordar inexplicavelmente do seu pequenino Marcos, considerando que, se ele ainda vivesse num ambiente tão hostil, deveria ter aquele porte e aquela idade. Então, naquele momento, apesar de até então ele só estar achando que conhece ou tentando buscar, naquele momento ele faz a ligação com a possibilidade. Se fosse meu filho vivo, ele provavelmente teria mais ou menos essa aparência. As mãos de Ítalo, trêmulas e hesitantes, aproximaram-se dos seus olhos exaustos, como se o fizesse numa doce atitude de carinho, mas o ferro incandescente, com a rapidez do relâmpago, feriu-lhe as pupilas orgulhosas e claras, mergulhando-as na treva para todo sempre. Então, por mais que naquele momento ele foi a última visão que ele teve foi da imagem do próprio filho, a ponto de naquele momento ou passar pela cabeça que pudesse ser o filho. E o filho, apesar de não querer, pela proximidade, pela imposição, né, da ordem do André, a lâmina já queima o olho de Públio Lentulus. Nisso observou a vítima que uma gritaria infernal reboava em toda a sala. Uma dor indefinível irradiava-se da queimadura, fazendo-lhe experimentar atrozes padecimentos. E nada mais divisava além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito. Muito provavelmente, essa lâmina, né, incandescente, já era dupla. A ponto de, eu acho que isso foi descrito no começo do livro, né, que ele usava, né, uma lâmina dupla para queimar os dois olhos ao mesmo tempo, daqueles escravos, daquelas pessoas lá atrás. E aqui me parece que é da mesma maneira, porque foi uma aproximação e ele ficou cego por completo. Então não foi um olho depois outro, os dois juntamente. Então, dali para frente, ele não mais enxergava nada, além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito. Mas adivinhava que as forças vitoriosas chegavam tardiamente para libertá-lo. No meio dos ruídos ensurdecedores, André de Gioras ainda se aproximou do condenado, falando-lhe ao ouvido. Poderia matar-te, senador infame, mas quero que vivas. Vou revelar-te agora quem é Ítalo, teu algoz do último instante. Então, naquele momento, ele conseguiu que o filho fizesse o que ele mandou,
e aí pretende revelar, né, o que é. Mas um golpe violento de espada, brandida por um legionário romano, fizera o velho israelita cair ao solo sem sentidos. Então não deu tempo. Os soldados romanos entraram ali e um golpe de espada fez com que ele caísse ali sem sentidos. Enquanto certeira punhalada atingia Ítalo. Então um golpe que fez ele desmaiar, né? Não falou que morreu. E uma punhalada atingiu Ítalo. Indeciso na sua estupefação, que caiu pesadamente junto do supliciado, abraçando-lhe os pés, num gesto significativo e supremo. Vozes amigas rodearam então Públio Lentulus naquele ambiente tumultuário. Desataram-lhe imediatamente os pés e as mãos, restituindo-lhe a liberdade dos movimentos, enquanto outros legionários retiravam o cadáver de Pompílio Crasso com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sanguinosa. Serenados os primeiros tumultos e guardando as mais penosas dúvidas sobre as palavras reticenciosas do inimigo implacável, Públio Lentulus, antes de se dirigir pelo braço dos companheiros ao comando das forças em operações, onde receberia os primeiros socorros, recomendou que tratassem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo. Então ele já não vê mais ninguém, mas ele ouve as vozes, né, de pessoas conhecidas. E quando está sendo levado para ser cuidado, na verdade ele ainda consegue pedir que tratem com todo o cuidado o cadáver daquele que ele passou pela cabeça, chegou a cogitar da possibilidade de ser o seu filho. Mas não necessariamente para identificá-lo como filho, mas principalmente porque, mesmo com a dúvida, mas pelo menos isso já tinha sido confirmado pelo André de Gioras. Era um romano, era um patrício romano que estava ali aprisionado pelos hebreus. Então ele pediu que tratassem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo, que jazia ao lado de um montão de despojos sangrentos, no que foi atendido, obtemperando-lhe, porém, um companheiro. Quer dizer, alguém obedeceu, mas questionou. Senador, antes de tudo, não vos esqueçais do vosso estado, que está requerendo de todos nós os mais urgentes cuidados. E como se quisesse provocar uma explicação espontânea do ferido, quanto ao seu interesse pelo morto, acentuou delicadamente. Não foi esse o homem quem vos infligiu o horrendo suplício? Quer dizer, essa pessoa que falou com ele falou assim, falou assim, ó, nós temos que cuidar de você, mas além disso, você está pedindo cuidado para alguém que não foi ele que te cegou? À vista da pergunta inopinada e necessitando justificar sua atitude perante os compatriotas que o ouviam, Públio exclamou com voz pungente: Enganai-vos, meus amigos. Esse homem, cujo cadáver agora não vejo, era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo pela sanha vingativa de um poderoso senhor de Jerusalém. Observai-lhe os traços nobres e concordareis comigo. Então a justificativa dele é essa. Não, vocês se enganam, não foi ele quem fez isso nos meus olhos. E eu estou pedindo isso pelo fato de reconhecer de que ele é um homem da nossa raça, que estava ali aprisionado. E enquanto se retirava amparado pelos amigos a fim de receber socorros imediatos e imprescindíveis, supôs haver cumprido um dever em pronunciando aquelas palavras, porque misteriosas vozes lhe falavam ao coração acerca daquele olhar generoso que pousava em seus olhos pela última vez. Então ele conseguiu justificar dessa maneira, mas ao mesmo tempo atendendo uma intuição, um sopro, né, talvez da espiritualidade que conduzia aquilo para que ele tivesse a experiência de inclusive reconhecer ou descobrir quem era, porque ele ouvia vozes pedindo para que ele tomasse aquela providência. Vários dias esteve em Jerusalém entregue ao saque. Então, e aí depois então dessa tomada?
né, da queda do Templo de Jerusalém, né, nesse governo, né, do imperador e do seu filho Tito, que foi quem comandou o ataque ali em Jerusalém. Então, depois dessa tomada, vários dias esteve Jerusalém entregue ao saque e à desordem, levados a efeito pela soldadesca do império, faminta de prazeres e envenenada no vinho sinistro do triunfo. Então, aquilo, o que muitos, né, abusam do poder, principalmente aqueles que têm o ímpeto, o instinto ainda muito selvagem, né, muito animalesco. E isso foi o que aconteceu então com os hebreus, com o povo hebreu mais uma vez, dominados pelos romanos e, na verdade, espezinhados, né, pisoteados com relação até ao próprio orgulho, à própria moral, pelos soldados, né, que venceram ali, que estavam dando vazão aos seus piores instintos. Todos os chefes da resistência israelita foram presos. Então, os que foram capturados foram presos, aquele grupo que estava ali e outros, né? A fim de comparecerem em Roma para o último sacrifício, em homenagem às festas comemorativas da vitória. Então, olha inclusive como que se comportava, né? No caso aí, né, do Império Romano, conquistaram, né, e inclusive aprisionaram para levar de Jerusalém a Roma e lá mostrando, né, ao povo romano a condenação desses últimos que foram capturados com vida, né? Então seriam sacrificados lá naqueles circos, lá como a gente viu o que aconteceu com Lívia. Não necessariamente jogados às feras, né? Pode ser com a espada, com seja lá qual a maneira de tirar a vida deles, mas o fato é que eles foram aprisionados para serem levados para Roma. Entre eles incluía-se André de Gioras. Porque o André de Gioras foi golpeado, desmaiou, mas não morreu. Que, restabelecido das escoriações recebidas, representava um dos que deveriam ser exterminados para gáudio da assistência festiva na capital do império. Depois da matança de 11.000 prisioneiros, feridos e inválidos, então isso também faz com que a gente tenha uma noção do tamanho do massacre, do tamanho, né, E hoje a gente às vezes, né, a gente olha para algumas coisas que acontecem nos dias de hoje e que são chocantes, né? Atentados, alguns crimes, algumas coisas, e fala assim: a humanidade está perdida, olha que ponto chegamos, né? Na verdade, lá atrás era pior. Então era muito pior. É que hoje a gente talvez esteja mais sensível, a informação chegue mais rápido. E isso nos incomoda, claro, graças a Deus nos incomoda. É triste, a gente tem que lutar para que um dia isso não aconteça mais. Mas lá atrás, o abuso que se tinha com relação o menosprezo com relação à vida humana, né, era muito grande também. Então, 11.000 prisioneiros que eram feridos ou eram inválidos foram mortos, massacrados pelas legiões vencedoras. Depois dos pavorosos espetáculos da destruição e saque do templo magnífico, então o grande templo, o templo de Jerusalém, que depois de dominarem eles saquearam, destruíram. Então esse foi um dos momentos da história da humanidade em que o templo de Jerusalém foi destruído. Ele não foi destruído uma vez só, foi destruído, reerguido, destruído de novo nessa época, então e saqueado para levar, né, o que eles julgavam de valor como se fosse um troféu para o Império Romano, no qual Israel julgava contemplar a sua obra eterna e divina para todas as gerações da sua posteridade prolífica. Então, tudo aquilo que se origina
na época de Moisés, né? Porque o povo hebreu foi o povo libertado do Egito, que Moisés recebeu incumbência de Deus para conduzir o seu povo, dizer a eles que eles eram o povo escolhido e eram de verdade. Só que, de certa forma, o orgulho, né? A vaidade, o orgulho e o egoísmo fizeram com que eles desviassem a forma de enxergar isso ou de cumprir o que Deus esperava deles. Tanto é que Jesus falou quantas vezes, né? Chamando a atenção dos fariseus, dos escribas e de todos aqueles que se julgavam, né, especiais para Deus, que estavam agindo contra a maneira que Deus esperava deles. Então, tudo isso que foi construído desde a época de Moisés e se consolidou ali, né, em Jerusalém, e o templo foi erguido, porque eles acreditavam que realmente eles eram a raça eterna, a raça divina, nesse momento eles viram aquilo tudo ruir, ser destruído e saqueado. E tudo aquilo então voltou à caravana compacta dos vencidos e vencedores, cheia de riquezas ilícitas e troféus maravilhosos, de modo a exibir em Roma todos os ornamentos ilustrativos da vitória, entre vibrações tumultuárias e cânticos de triunfo. Numa galera confortável e tranquila, viajou Públio Lentulus, resignado dentro da noite compacta da sua cegueira, rodeado de amigos prestimosos que tudo faziam por minorar-lhe os sofrimentos morais. Antes de chegar em Roma, vezes muitas cogitou da melhor maneira de se dirigir diretamente a André. Então, olha isso, desde aquele momento, algum tempo se passou, né? Por algum tempo eles falaram que Jerusalém foi saqueada, abusada e tudo mais. E depois desse tempo, esses prisioneiros e Públio Lentulus voltando a Roma, Públio Lentulus ainda não teve a oportunidade de poder se aproximar de André para tirar a dúvida que ele carregava agora dentro dele sobre quem era Ítalo, na verdade, né? Então, nesse navio, muitas vezes ele cogitou de como se aproximar de André para arrancar-lhe a verdade e serenar as dúvidas íntimas quanto à identidade do escravo de tipo romano que o ferira para sempre nos preciosos dons da vista. Ele, porém, agora estava cego. E para realizar esse desejo, teria de empregar um largo processo de providências, de colaboração estranha, e assim não havia atinado com a melhor maneira de ouvir o judeu, sem ferir as tradições de dignidade pessoal mantida em todos os tempos da vida pública. Então, como ele estava cego, não era tão simples assim ele se aproximar de André. Ele iria ter que pedir ajuda para alguém, pedir para que alguém obedecesse suas ordens para fazer essa aproximação. E com que justificativa ele faria isso? Né? Então ele ainda não tinha encontrado um meio para que fosse assim. Foi ainda nesse impasse que chegou novamente ao palácio do Aventino. Acompanhado de numerosos companheiros de labores políticos, surpreendendo amarguradamente o coração da filha com a notícia trágica e dolorosa da sua cegueira. Então, nesse momento, ele acaba chegando de volta em casa, né? O Palácio do Aventino, e é quando a filha toma conhecimento de que agora ele volta vivo, mas ele volta cego. Ana, qual anjo fraterno, valorosa irmã de todos os infortunados, sincera discípula do cristianismo, esperou carinhosamente o seu senhor junto de Flávia, que exclamava, cheia de incoercível desalento: meu pai, mas que desgraça! O velho patrício, todavia, no seu otimismo, confortava-lhe o espírito obtemperando. Filha, não te des ao trabalho de conjecturar a fundo os problemas do destino. Em todos os acontecimentos da vida, temos de louvar os soberanos desígnios dos céus. Olha como já é um Públio Lentulus realmente diferente. Então,
mesmo passando por o que ele passou, dando um conselho à filha naquele momento para que se resignasse, para que louvasse aos desígnios do céu, independente pelo que tenha acontecido com ele, se seja bom ou ruim, aparentemente, né, aos olhos do mundo, algo muito ruim aconteceu, mas ele falando: em todos os acontecimentos da vida temos de louvar os soberanos desígnios dos céus, e espero que te encorajes de novo, porque somente assim viverei agora junto de ti, em consolação afetuosa e recíproca. Então ele reconhecendo uma possibilidade de ele, assim, e inclusive o presente de estar vivo e poder estar com a filha. E agora, inútil para a vida pública, provavelmente, ele teria como se consagrar a ela, a estar sempre junto dela, consolando e amparando. Foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente das lides do Estado, a fim de viver doravante somente por ti. Abraçaram-se então efusivamente, fundiram-se em beijos do mesmo infortúnio, vibrações cariciosas de duas almas presas aos mesmos padecimentos. Então vamos nos lembrar também que a filha dele também está com o problema da cegueira, da visão, né? Afinal, aquelas doses de veneno que eram a intenção de matar ela, acabaram, na verdade, causando esse prejuízo, que Ana estava cuidando dela, e agora eram os dois, nas mesmas condições. Públio Lentulus, porém, embora o necessário descanso, e apesar da cegueira que lhe impossibilitava as iniciativas, não perdeu a esperança de ouvir a palavra do inimigo implacável, ainda uma vez. E para isso, aguardou o dia ansiosamente esperado pelo povo romano das soberanas festas do triunfo. Então ele esperou que chegasse o dia, né, onde aconteceriam as festividades, onde aconteceria a condenação, né, e então ele chegaria mais próximo, teria de alguma maneira chances para poder esclarecer aquilo que amargurava o coração dele. Convém acentuar que o velho senador foi conduzido à cidade imediatamente em virtude da sua especialíssima situação. Mas o vencedor e as suas legiões infindáveis entrariam em Roma com todos os faustosos protocolos dos triunfadores, de conformidade com os numerosos regulamentos da própria antiga república. No dia aprazado, toda a capital. Então, olhem isso: o senador já foi levado para a casa dele por conta da condição dele. Mas os que chegaram da Palestina não tinham entrado em Roma ainda, porque eles iriam entrar no dia do evento. Ia acontecer uma entrada triunfal dos vencedores e dos vencidos, todos juntos ali. Então, no dia marcado, né, toda a capital, com a sua população de 1,5 milhão de habitantes. Então, olha que interessante também a gente ter uma noção do tamanho de Roma na época, né? Hoje, né, uma cidade de 1,5 milhão, é claro que tem cidades muito maiores do que isso, mas na época, né, há 2.000 anos atrás, imagina, 1,5 milhão de habitantes viviam em Roma. Aproximadamente, aguardava as magníficas comemorações da vitória. Então, nesse momento está chegando o dia em que vão entrar, vão acontecer as festividades e o André de Gioras, e então passou-se um tempo, né? Desde que aconteceu aquilo, a captura do André, né? A pancada, a tomada de volta, né, do senador para o Império Romano, e a viagem toda e mais esse tempo que eles ficaram ali aguardando para, no dia marcado, acontecer a entrada triunfal. E então, na sequência, nós vamos ver, acompanhar justamente isso, essa festividade, o André de Gioras, e vamos ver se o
o senador vai conseguir falar com o André ou não. Mas nós não vamos conseguir acabar hoje, realmente, porque ainda tem um bom trecho pela frente. É claro que na semana que vem dá para a gente acabar sem problema nenhum, mas essa conversa, que na verdade Publio Lentulus vai ter com André de Gioras, é algo que eu acho que vale a pena a gente ler com atenção, ouvir com atenção. Então aí nós vamos ficar para a semana que vem, certo? Certo. Nossa, esse Certinho. capítulo Oi? esse capítulo foi meio difícil, né? Pois é. Então, esse capítulo é um dos capítulos marcantes, para mim, pelo menos, né, Ádila? De todo o livro. Todo o livro. Além do, Sim, do sim. capítulo, né, que a Lívia é, né, condenada ali e vai para a arena, esse também é outro capítulo marcante que vale a pena a gente ler com calma. Vamos deixar para a semana que vem. Certo? Mas tem alguma coisa, alguma observação que vocês queiram fazer a mais aí? Não, só linda começar a ver a Só mudança. agradecer. Tá joia. Maravilha, então. Então vamos somente agradecer a Deus aí mais uma vez pela oportunidade da gente estar junto aqui, desvendando, né, ou aprendendo com esse livro. E então uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima Até noite, boa semana que vem. semana. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.